Bom dia, turma! Chegamos a mais um dia da aula de inglês, essa sexta-feira, e vamos dar continuidade à nossa unidade 5, que tem como título Animal Antics. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática dessa unidade, que vai falar sobre Present Continuous, certo? Então, como o próprio nome já diz, ele é um tempo verbal que vai estar no presente, certo? Porém, é um presente continuado. E eu vou mostrar para vocês como essa estrutura de frase é feita. O present continuous ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo, certo? Então, como eu expliquei para vocês na aula de ontem, na aula online, esse present continuous ele vai estar utilizando o gerúndio do verbo, certo? E ele vai dar vai dar a ideia para nós de que a ação está acontecendo naquele momento. Então, todo o nosso ando, endo, indo dos verbos em português devem ser trocados em inglês por ing, certo? Então, como eu falei para vocês, os verbos ele deve ser utilizado com o ing, que ele dá essa condição de que a ação está acontecendo naquele momento em que estamos falando, certo? Então, a construção desse present continuous, ela deve ser dada dessa forma, ó. Pronome ou nome, certo? Nesse caso aqui, é o sujeito da frase, certo? O pronome ou o nome. Ele tanto pode vir como pronome pessoal como nome de alguém. Nesse caso aqui, nós temos o sujeito da frase, certo? Mas o verbo to be, aí vocês lembram lá que estudamos verbo to be, quais são os verbos to be e onde utilizar ele dependendo do pronome. Então, os verbos to be são am, is ou are. Vai depender de que a utilização dele? Vai depender do meu pronome ou do nome, certo? Mas o verbo principal, esse verbo principal, ele deve ser acrescido do ing, certo? E aí, como eu falei para vocês na aula do gerúndio, esse verbo principal possui algumas regras com relação à terminação dele, certo? Falei para vocês que se o verbo terminar com e, o que é que a gente faz? Retira o e acrescenta ing. Se o verbo, ou seja, a última sílaba terminar em consoante, vogal, consoante, certo? Se for essa terminação, o que é que a gente faz? A gente dobra a última letra, ou seja, repete a última letra e acrescenta ing. E a regra geral é acrescentar ing no verbo, certo? Mas o complemento da frase. Esse complemento pode ser pode ser uma palavra, pode ser duas, pode ser mais de duas palavras, ok? E aí eu trago para vocês esse exemplo. Mary is eating apple in this bedroom. Então, quando a ação ela está dessa forma, ou seja, quando o verbo principal está com o ing e o verbo to be está acrescido de acordo com o pronome, nós temos um tempo verbal denominado de present continuous, certo? Então, ó, nome ou pronome, verbo to be, certo? Que nesse caso utilizamos is. Por quê? Porque Mary é a terceira pessoa do singular, verbo principal com o ing, e aqui será o complemento da frase, certo? Tudo isso aqui será o complemento da frase. Então, pessoal, basta vocês saberem, identificarem na frase o verbo principal, como também saber associar o verbo to be ao pronome, ok? Abrindo o livro agora na página 60, vocês vão fazer algumas questões direcionadas a esse assunto, certo? Na questão 1, vocês vão ler esses exemplos aí e marcar como devemos utilizar o present continuous. Será a letra A ou B? Vocês vão marcar uma dessas duas de acordo com os exemplos.
e também de acordo com o que aprendemos até agora sobre esse tempo verbal. Na questão 2, vocês irão sublinhar a melhor opção, ou seja, a opção correta para completar as regras, certo? Então, tá a letra A, B e C. Cada uma delas vocês vão marcar a opção correta para completar a sentença. Na questão 3, vocês vão completar essa conversação, ou seja, esse diálogo, com a forma correta do verbo to be, certo? Então, nesses espaços, vocês vão colocar o verbo to be correspondente, observando o pronome ou o nome da frase, certo? Então, será preenchido somente com o verbo to be, que ele pode vir nessas 3 formas, am, is e are, ok? Na questão 4, vocês irão completar essas sentenças com a forma correta dessas palavras que estão nesse quadro, certo? Tem lá, vocês irão escolher qual é desses verbos que irá completar essas frases. Lembrando que as frases estão no present continuous. Então, como eu vou utilizar? Acrescentando o verbo to be de acordo com o pronome e colocando o verbo principal com o ing, certo? Aqui na caixa, ou seja, nesse quadro, estão os verbos em sua forma base. Porém, na questão, vocês vão completar utilizando o present continuous. Na questão 5, vocês vão observar essa imagem que está aqui, ó. E vocês irão escrever as sentenças de acordo com as pessoas e com os animais, o que eles estão fazendo. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, ó, temos esse homem e tem esse elefante. E aqui tem algumas palavras, como room, away from e elephant. Então, vocês vão criar uma frase de acordo com as imagens e essas palavras que estão ao lado. Por exemplo, a frase vai ficar: The man is running away from the elephant, certo? Então, vocês vão criar, podem dar nome às pessoas, certo? Nesse caso, se eu não quisesse colocar the man, que seria o homem, se eu quisesse colocar, por exemplo, José. José is running away from the elephant. Então, para cada uma dessas imagens, vocês vão criar uma frase, colocando essa frase no present continuous, ok? Já na página 61, chegou a parte do review, certo? Essa parte do review é a parte de revisão geral de toda a unidade, chegando ao final da unidade. Vocês irão fazer a questão 1, completar as sentenças, descrevendo a imagem que está aqui, de acordo com as preposições que estão aqui nesse quadro, certo? Ó, vocês observam a imagem e as preposições estão aqui. Lembra lá que no início eu falei sobre preposições de lugar, ou seja, elas vão dizer onde um objeto, uma pessoa ou até mesmo um animal se encontra diante algum lugar, certo? Ou seja, vai dizer o lugar que esse animal ou que essa pessoa ou objeto se encontra. Então, vocês vão observar que tem alguns animais e vocês vão observar com relação aonde eles estão, ou seja, a posição deles, observando essas preposições, completando as frases letra A, B, C, D e E. Na questão 2, vocês irão completar esse questionário PET com a forma correta dos verbos em parênteses. Então, esses verbos, eles estão no gerúndio, certo? Então, vocês vão utilizar esses verbos acrescentando ing de acordo com os verbos em parênteses. Na questão 3, vocês irão organizar essas frases, ou seja, vão reescrevê-las na sua forma correta, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Fechamos esta unidade, espero que todos façam, tirem as dúvidas e manda mensagem quando tiver dúvida, ok? E quando finalizar a atividade, manda foto para o meu e-mail para que eu possa estar acrescentando para formarmos a nota de vocês, ok? Beijos, até a próxima aula.